Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia 1. Como eu havia dito semana passada, agora nós trataremos de recursos hídricos do Brasil, na nossa aula de número 12, que nós iniciaremos agora. A princípio, pessoal, antes de nós nos reportarmos necessariamente aos recursos hídricos do Brasil, nós precisamos entender alguns conceitos que são inerentes à questão hidrográfica. O primeiro conceito que vocês têm que tomar conhecimento, têm que ter notoriedade, é o de bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica, pessoal, é um complexo formado por um rio principal e sua rede de rios afluentes e subafluentes. Esse é o conceito mais adequado para uma bacia hidrográfica. Só que, professor Rubens, eu não entendo o conceito, eu não sei o que é um rio afluente e subafluente, eu explico. Vamos lá, uma bacia hidrográfica, a princípio ela é constituída por um rio principal, que é o maior rio da região. Vamos pegar a região norte, por exemplo. O rio principal da região norte é o rio Amazonas. Então, a bacia geralmente recebe o nome do seu rio principal. Rio Amazonas, bacia amazônica. Só que esse rio principal, ele recebe durante o seu percurso rios que desaguam diretamente nele. São os rios afluentes. Rios afluentes são os rios cuja água se desloca e deságua no rio principal. Esse é o afluente, é o rio que abastece o principal. E subafluentes são rios menores que abastecem os afluentes. Então, na verdade, é uma conexão, é uma teia. Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios. A bacia amazônica, por exemplo, na região norte, ela tem cerca de 7.000 rios, contando o seu principal e sua rede de rios afluentes e subafluentes. Então, entendamos, o rio principal geralmente é o maior rio da área e ele dá nome à bacia. Rio Amazonas, bacia amazônica. Rio São Francisco, bacia de São Francisco. Rio Parnaíba, bacia do Parnaíba. E esse rio principal, ele recebe água de outros rios. Esses rios que abastecem o principal são chamados de rios afluentes, que por conseguinte recebem água de rios menores ainda, que são os rios subafluentes. Então o caminho da água é o seguinte: os rios menores, os subafluentes, desaguam nos afluentes. Os afluentes correm e desaguam no principal, e o principal geralmente deságua no oceano, né? Então é uma cadeia. Uma bacia hidrográfica é uma rede de rios. Como eu disse, geralmente ela recebe a nomenclatura a partir do seu rio principal. Então esse é o conceito de bacia hidrográfica que vocês precisam conhecer. Repetindo, é uma rede de rios que compreende um rio principal e sua rede de rios afluentes e subafluentes. Ok? Tudo bem. Então agora vamos entender outra coisa para a gente chegar basicamente em recursos hídricos do Brasil. O que é, professor Rubens? A estrutura dos rios. Professor, eu já ouvi falar que existe nascente e foz. A nascente é um tipo só? Não, pessoal. Entendamos. O rio, ele tem sua nascente e ele tem sua foz. Nascente, obviamente, é onde o rio nasce. E a foz é o seu deságue, é o seu final. A nascente, ela pode ser de dois tipos. Interna é o que nós chamamos de olho d'água. Vou dar um exemplo. O rio São Francisco. A nascente do rio São Francisco é na Serra da Canastra, em Minas Gerais. É um olho d'água, é água que brota do interior da terra. Se você olhar a nascente do rio São Francisco, inclusive é um ponto turístico lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, você não acredita que aquele olho d'água dá origem a um rio dos maiores do Brasil e da América do Sul. Professor, como é que aquele olho d'água, que aquela nascente interna originou um rio tão grande como o São Francisco? Eu disse que muito mais importante que a água da nascente é a água que deságua dos rios afluentes e subafluentes durante o curso do rio principal. Durante o momento que o rio principal surge, pessoal, que ele começa a escorrer, ele começa a receber água dos rios afluentes e subafluentes. Isso é que dá dimensão ao rio. O rio São Francisco tem muito mais água adquirida pelo deságue dos rios afluentes e subafluentes durante o seu percurso do que da sua própria nascente. Então, nascente interna é olho d'água, é a água que brota do interior da terra. Mas existe a nascente externa. E um exemplo que vocês conhecem da nascente externa é o rio Amazonas. O rio Amazonas, pessoal, ele não tem sua nascente no Brasil, ele nasce no Peru.
Ele nasce na Cordilheira dos Andes. Por que a nascente é externa? Porque o rio Amazonas ele nasce a partir do degelo, de neve e gelo na Cordilheira dos Andes. Então, quando a neve e o gelo da cordilheira começam a derreter, gera um fio de água. Esse fio de água vai virar o maior rio do mundo, o rio Amazonas, que tem um curso de quase 7.000 quilômetros de percurso. Da nascente lá no Peru, passando pelo norte do Brasil, até desaguar lá em Belém do Pará, quando ele chega finalmente no Oceano Atlântico. Ali ele conclui o seu curso. Então, a nascente do rio Amazonas ela é externa. Surge a partir do degelo, de neve e gelo na Cordilheira dos Andes. Inclusive, pessoal, o rio Amazonas, ele tem 3 denominações, a título de curiosidade. Ele tem 3 nomes, de acordo com o seu curso. Lá no Peru, quando ele nasce e corta o Peru, ele é chamado de Apurimac. É um termo indígena, significa mais ou menos como Rio das Montanhas, Rio dos Andes. Quando ele entra no território brasileiro, aí ele se torna Rio Solimões. E aí ele vai até Manaus, capital do Amazonas, sendo chamado de Rio Solimões. Em Manaus, ele recebe o seu principal afluente, as águas do Rio Negro. E a partir daí ele chama-se Rio Amazonas. Perceba que o mesmo rio, tamanho da sua extensão, eu acabei de dizer, é de quase 7.000 quilômetros de extensão, da sua nascente à sua foz. Ele recebe 3 nomes nesse percurso. Apurimac, no Peru, próximo à sua nascente. Em seu médio curso, quando ele adentra o território brasileiro na região norte, ele é chamado de Solimões. E a partir de Manaus, quando ele recebe ao encontro das águas do Rio Negro, seu principal afluente com o Rio Amazonas, ele vira Amazonas a partir daí. Inclusive, o encontro dessa água, ele é registrado por turistas, porque eles vão ver o encontro de uma água amarelada, barrenta, do Rio Solimões com água escura do Rio Negro. E em algum momento a água corre junta, sem se misturar. Você vê quando há um encontro das 2 águas, uma mais escura e uma na tonalidade mais amarelada, mais clara. Ok? Então, existem esses 2 tipos de nascente, interna e externa. Do mesmo modo, o rio também tem 2 tipos de foz. O mais comum, o tipo de foz mais comum dos rios é estuário. Estuário, pessoal, é quando o rio ele deságua no Oceano Atlântico por um único curso. Ele nasce, vai descendo, fazendo seu curso e vai até o Oceano Atlântico num único curso, ou seja, num único caminho. Estuário é a maior parte dos rios do mundo. O rio Amazonas é estuário, o rio São Francisco é estuário, enfim. Só que existem foz que são exceções. Existe um tipo de foz de rios que são raros e que são espetáculos da natureza. São rios cuja foz são na forma de delta. É muito simples. O que é que difere uma foz tipo delta de uma foz tipo estuário? É que o delta é assim, o rio desce no seu curso, mas quando ele está se aproximando do mar, quando ele está chegando no litoral, ele se divide, aquele único curso, ele é dividido em vários caminhos pequenos de água. E aí surge um delta. O famoso delta do Brasil, vocês sabem, ele é nosso, é o delta do Parnaíba. E tem um outro delta famoso no mundo, que é o delta do Rio Nilo, na África. Então, existem 2 tipos de foz. A foz tipo estuário, que é a mais comum, quando o rio deságua no oceano no único curso, no único caminho. E a foz tipo delta, que ele segue um único curso, mas se aproximando do litoral, esse curso se divide em vários finos cursos, vários pequenos cursos, até desaguar no oceano. Aí a foz é tipo delta. Entendido? Lembrando sempre que a nascente de um rio fica geralmente em áreas mais altas. E a foz no nível do mar, porque a água ela tende a descer, ela tende a escorrer, viu? Então, quando vocês ouvirem falar de alto, médio e baixo curso de um rio, o alto curso de um rio é próximo da nascente, porque o rio geralmente nasce no alto. O que é que eu acabei de dizer para vocês? Onde fica a nascente do Rio São Francisco? Serra da Canastra, numa serra. Nascente do Rio Amazonas? Lá na Cordilheira dos Andes. Nascente do Rio Parnaíba, Chapada das Mangabeiras. Geralmente, quando vocês ouvirem falar do alto curso de um rio, é a área próxima da nascente. Quando você ouvir falar de médio curso de um rio, é a área média do rio. Nem próximo da nascente, nem tão próxima da foz. E quando você ouvir falar de baixo curso do rio, já é chegando no litoral, no nível do mar, quando a água vai desaguar no oceano. Alto, médio e baixo.
Então, é bom que a gente saiba dessas denominações, para a gente entender, por exemplo, por que é que o Alto Parnaíba fica lá embaixo do estado do Piauí. Nas regiões ali de Uruçuí, Cristino Castro, Bom Jesus, ali é o Alto Parnaíba, porque ele nasce lá. Ele nasce lá na fronteira com Tocantins. Você saber que o Médio Parnaíba é mais ou menos ali por Teresina e que o Baixo Parnaíba é chegando lá no litoral de Parnaíba, Luiz Correia. Alto Parnaíba, Médio Parnaíba, Baixo Parnaíba. Os conceitos partem a partir da nascente e da foz. Próximo da nascente, alto. Alto curso do rio. Próximo da foz, o baixo curso do rio. Entendido? Agora sim. Vamos adentrar outra especificidade dos rios. Todo o regime das águas de rios, e isso acontece no Brasil, atende a 3 prerrogativas, pessoal. E vamos guardar esses conceitos a partir de agora. O regime das águas de um rio, ele pode ser arreco. Você sabe que há uma partícula negadora. Arreico é o regime das águas típicas dos rios aqui do sertão nordestino. Arreico é o regime das águas de áreas que não chove muito, que tem longos períodos de estiagem. O que é que ocorre com esse regime das águas desses rios? Seca. A água seca em determinada época do ano. Olha, os fios d'água são tão pequenos, são tão finos, que a água desaparece dentro do leito do próprio rio. Quando a água de um rio desaparece dentro do seu próprio leito, ela não chega a outro rio, seu regime é arreico. A água desapareceu dentro do próprio leito. Isso é muito comum no sertão nordestino. Eu vou fazer aqui um desafio. Quem de nós nunca andando por aí nas rodovias, viu uma placa, né? Riacho dos Macacos. Aí vai ter uma ponte, né? Tá lá, ponte sobre o Riacho dos Macacos. Aí você passa na ponte, olha assim do lado, tá seco o riacho. Tá lá o riacho, mas não tem uma gota d'água debaixo da ponte. Esse tipo de regime das águas é o arreico. Boa parte dos rios do sertão nordestino tem seu regime arreico. Ou seja, eles desaparecem dentro do seu próprio leito. Agora existem os rios que o regime é endorreico. Endo significa dentro, é um rio que cai dentro do outro. Olha, todos os rios que nós tratamos aqui, afluentes e subafluentes, eles são endorreicos. O rio subafluente, ele cai dentro de um afluente. Então o regime dele é endorreico. O rio afluente, ele cai dentro do principal. Então o regime dele é endorreico. E exorreico é fora. Exo é fora. Endo é dentro, exo é fora, né? Exorreico é o rio que deságua no mar, fora do continente. O rio Parnaíba, o regime é exorreico. O rio corre para o mar. O rio São Francisco, o regime é exorreico, ele deságua no mar. O rio Amazonas, seu regime é exorreico, ele deságua no mar. Então vamos compreender novamente, vamos conceituar, vamos repetir. Arreico é quando a água do rio, o fluxo de água do rio desaparece dentro do próprio rio. Geralmente ocorre em áreas de climas semiáridos ou áridos. O rio seca dentro do seu próprio leito, a água não chega a lugar algum, desaparece e infiltra dentro do próprio leito do rio. Endorreico é quando o rio deságua dentro de outro rio, ainda no interior dos continentes. Os rios afluentes e subafluentes são todos de regimes endorreicos. E exorreico é quando o rio deságua fora do continente, já nos oceanos e mares. Então esses são os 3 regimes. Entendido, pessoal? Até aí? Toda a parte introdutória está aí, né? Vamos agora para especificamente tratar do Brasil. Pessoal, quero adiantar que vocês sabem que 97% da água disposta no planeta está concentrada em oceanos e mares. 97% da água ela não é doce, ela é salgada, está depositada nos oceanos e mares. 3% apenas é água doce. Essa água doce ela está distribuída em lençóis freáticos, que é água subterrânea, geleiras dos polos norte e sul, rios, lagos e lagoas. Toda essa dimensão de água de rios, lagos, lagoas, geleiras e lençóis freáticos só perfazem 3% da água doce do planeta. Desses 3%, 2,4% estão nas geleiras. Então só resta 0,6% de água doce em lençóis freáticos, rios, lagos e lagoas. O Brasil é um dos países privilegiados na disponibilidade de água doce potável. Pessoal, gostaria de listar aqui os 5 países privilegiados, os 5 países que mais dispõem de água doce e potável no mundo.
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. E percebam um detalhe, vocês estão percebendo que estão entre os 5 que são gigantes? Territorialmente, são também os que mais dispõem de recursos hídricos. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. São os 5 países que mais detêm água doce e potável no mundo. O Brasil é o que mais tem. O Brasil dispõe de 12% de toda a água doce e potável do planeta. Isso não nos dá, é claro, o direito de nós desperdiçarmos água. Pessoal, no continente africano, por exemplo, existem tribos que têm que se deslocar diariamente 12 quilômetros para ir apanhar a lata d'água na cabeça. Água potável para consumir e fazer suas necessidades básicas. O Brasil, nós temos água e o povo tem um hábito de desperdício. Usar muita água na irrigação, lavando calçada todo dia. Não, a gente faz a nossa parte. O fato do Brasil ter uma grande disponibilidade de água, a maior do planeta, não nos dá o direito de desperdiçá-la. O Brasil tem 12% da água potável do mundo, doce potável. Vou dar alguns exemplos aqui. O Brasil tem 2 das 4 maiores bacias hidrográficas do mundo. Claro, não só no Brasil, né? A bacia amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Ela dispõe, como eu havia dito anteriormente, cerca de 7.000 rios. A bacia amazônica, ela não envolve só o Brasil, é claro, ela envolve países vizinhos, tem rios em países vizinhos. Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela, esses países também têm rios que compõem a bacia amazônica. Agora, a maior quantidade de rios dessa bacia está no Brasil, na região norte. Rios como Rio Madeira, Rio Mamoré, Rio Xingu, Rio Trombetas, Rio Negro. Os principais rios da bacia amazônica ficam no norte do Brasil. Essa bacia, ela não é exclusivamente brasileira. Ela envolve países vizinhos, mas ela tem a maior disponibilidade de rios importantes no território brasileiro. Temos também a bacia Platina. Também ela não é genuinamente brasileira, ela não é exclusivamente brasileira. Ela também envolve rios na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, mas também o Brasil tem importantes rios dessa bacia, como o Rio Paraná, como o Rio Uruguai, o Rio Pelotas, o Rio Canoas. A bacia Platina, ela é a 4ª maior bacia do mundo, a 4ª maior rede de rios do mundo. Pela ordem, pessoal, bacia amazônica, bacia do Congo, na África, bacia do Rio Congo. Não esqueça, toda bacia hidrográfica recebe o nome do seu rio principal. Bacia amazônica é a maior do mundo, bacia do Rio Congo. A bacia do Congo é a 2ª maior do mundo. A bacia do Mississippi, nos Estados Unidos, é a 3ª do mundo e nós temos novamente a 4ª. Então, o Brasil dispõe de 2 das 4 maiores redes de rios do planeta. Além disso, o Brasil dispõe também de 2 aquíferos. 2 que não são aquíferos comuns, são os 2 maiores aquíferos do planeta Terra. Os 2 maiores reservatórios de água doce potável no mundo ficam no Brasil. A saber, o aquífero Guarani já caiu 2 vezes no Enem. O aquífero Guarani envolve a região centro-sul do Brasil. Envolve ali estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, alguns estados do centro-sul, mas também ultrapassa os limites do Brasil. Chega a Bolívia, chega ao Paraguai, por exemplo. Mas a maior disposição das águas do aquífero Guarani está em território brasileiro. Qual é o temor? Primeiro, é que o aquífero já abastece muitas cidades do centro-sul, viu? Não sei se vocês sabem, Picos também é abastecido desse modo. Pessoal, o abastecimento de uma cidade de água, ele é garantido de 2 modos. Ou por represa, rios, água, né, represada, ou lençóis freáticos. Vocês conhecem alguma represa aqui em Picos? Vocês conhecem algum rio caudaloso que possa fornecer água da cidade? Não. Todos nós sabemos que toda a água utilizada em Picos, ela é de lençóis freáticos. Ela é através de poços. A Agespisa tem poços cavados em locais estratégicos da cidade para a extração dessa água. Fora aqueles que cavam poços por sua conta, né? Esses não vão pagar a conta da Agespisa. Tem dono de chácara, de prédio aqui que tem seu próprio poço para gerar a água do seu consumo, do consumo ali do prédio, da chácara. A cidade de Picos é abastecida por lençóis freáticos.
Muitas cidades lá do Centro-Sul são como Picos. São abastecidas através da exploração da água do aquífero Guarani. Só que não se preocupe, cálculos de geólogos afirmam que se continuar essa meta de exploração e utilização da água de hoje, sabe quanto tempo o aquífero ainda suporta? 9.000 anos. O aquífero Guarani tem água que ainda dá para abastecer as cidades que ele abastece hoje por mais 9.000 anos à frente. O que é que preocupa? Se não é o consumo, professor, que está garantido, é o medo, é o temor da poluição dessas águas. Quero que vocês saibam, vocês viram comigo geologia, vocês sabem que esses aquíferos eles ficam debaixo de bacias sedimentares. Ali é água que caiu na superfície, caiu na chuva em cima e foi sendo filtrada por bacias sedimentares. Ela é até uma água pura. As bacias sedimentares elas são porosas, elas têm camadas, aí vão filtrando a água, aí ela se deposita ali embaixo. Qual é o temor? É que a área logo acima do aquífero Guarani hoje é uma área com intensa atividade agrícola, principalmente produção de soja, ali em Goiás, no Mato Grosso do Sul, e se usa muito agrotóxico na produção da soja. Esse agrotóxico ele é lançado direto no solo. Qual é o temor dos ambientalistas? Que parte desse agrotóxico penetre no solo junto com a água da irrigação e comece a entrar e danificar o aquífero e poluir o aquífero. Imagine vocês, se esse agrotóxico misturado com água começar a minar nas rochas sedimentares e começar a se depositar e vai inutilizar a água. O que foi feito recentemente para tranquilizar todo mundo? Ambientalistas fizeram escavações de poços em algumas áreas estratégicas do aquífero Guarani para coletar amostras da água, para analisar a qualidade da água. Graças a Deus, de todos, 100% dos poços que eles cavaram para coletar amostras da água, a água deu potável, pura. Ela ainda está livre da contaminação por agrotóxicos, ok? Até pouco tempo atrás, tínhamos o aquífero Guarani como o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. Só que geólogos cearenses e geólogos paraenses encontraram um novo aquífero. Há alguns anos atrás, lá no estado do Pará, o aquífero Alter do Chão. Esse aquífero ainda está em fase de análise, de estudo, por geólogos cearenses e paraenses. Mas tudo indica que ele tenha mais água depositada que o aquífero Guarani. E se torne e seja reconhecido muito em breve como o novo maior reservatório de água subterrânea do mundo. Então, olha o privilégio do Brasil, ter dois dos maiores reservatórios de água subterrânea do planeta. Além disso, pessoal, nós temos aqui as bacias, viu? Eu já havia preconizado para vocês, essas são as 4 principais bacias hidrográficas do Brasil. Eu já havia preconizado para vocês a bacia amazônica, disse que ela envolve principalmente a região norte. O seu rio principal é o que dá o nome à bacia amazônica, Rio Amazonas. Essa bacia ela envolve países fronteiriços com o Brasil, ali na região norte. Cerca de 7.000 rios fazem parte dessa bacia, ela é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra, a bacia amazônica, ok? Vamos então para a bacia do Tocantins-Araguaia. Essa é a maior bacia genuinamente brasileira. O que é que o Rubens quer dizer com isso? Essa é a maior bacia totalmente em território brasileiro. Nós acabamos de dizer que a bacia amazônica ela é a maior do mundo, mas ela não é a maior totalmente brasileira, porque ela ultrapassa os limites territoriais do Brasil, ela envolve países vizinhos. Então, essa questão ela cai muito e é uma pegadinha. A bacia do Tocantins-Araguaia é a maior totalmente brasileira, ela não chega a fronteiras, não ultrapassa os limites fronteiriços do Brasil. Ela é exclusivamente brasileira, a maior exclusivamente brasileira. Vou dar outra dica. Professor, eu estou achando estranho porque essa bacia tem 2 nomes. É porque ela tem 2 rios principais. O rio Tocantins e o rio Araguaia. Ambos nascem no estado de Goiás e descem até desaguar no litoral do Pará. Os 2 nascem muito próximos e têm um percurso bem parecido. São imensos. Então há quem chame de bacia do Tocantins-Araguaia. Mas o que eu quero esclarecer a vocês, tem geógrafos, inclusive eu já vi questões que não colocam o Araguaia.
Eles separam bacia do Tocantins e bacia do Araguaia, como se fossem duas. Professor Rubens, se cair uma questão perguntando qual a maior bacia genuinamente brasileira, e cair lá numa letra Tocantins e na outra bacia do Araguaia, Tocantins. Se cair sem o Araguaia, pode marcar. Se perguntarem lá no vestibular, no Enem, qual a maior bacia genuinamente brasileira, tiver lá, bacia do Tocantins, só o nome, bacia do Tocantins, marque. Não tenha dúvida, eu dou minha palavra. O ideal é que venham os dois, mas eu repito, é porque tem geógrafos que já estão separando as duas bacias. E se tiver na mesma questão, marque a do Tocantins, porque o rio Tocantins ele envolve mais rios que caem nele, os afluentes e subafluentes, do que o rio Araguaia. E ele próprio é maior em sua extensão, um pouquinho maior que o Araguaia. Por isso, bacia do Tocantins. Mas o ideal é que venha bacia do Tocantins-Araguaia. É nessa bacia que fica a usina hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará, que abastece o projeto Grande Carajás, né? No rio Tocantins fica a usina de Tucuruí. Ok? Continuando, a maior bacia do Nordeste e uma das principais do Brasil é a do São Francisco. O rio São Francisco é o rio mais importante que corta o sertão nordestino. O rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas. Ele percorre o Nordeste dividindo. É a linha divisória, é a linha fronteiriça, é o acidente natural que divide os estados de Bahia e Pernambuco. E logo na frente, antes de desaguar no Oceano Atlântico, divide na íntegra os pequenos estados de Alagoas e Sergipe. Então, o rio São Francisco é a fronteira natural entre Pernambuco e Bahia, Alagoas e Sergipe. Como o rio Parnaíba é a fronteira natural entre Piauí e Maranhão aqui. O rio São Francisco, pessoal, tem várias usinas hidrelétricas em seu percurso. Três Marias, ainda lá no estado de Minas. Usina de Paulo Afonso, na Bahia. Usina de Xingó e Mochotó, na fronteira entre Alagoas e Sergipe. São 4 usinas hidrelétricas, porque ele é um rio de relevo. Ele tem muita queda d'água, então ele é ideal para a produção de energia hidrelétrica. O rio São Francisco também que se destaca no cenário nacional pela fruticultura irrigada em seu médio curso, na região de Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. A fruticultura irrigada de exportação, que usa a água do rio São Francisco para os projetos de irrigação. Diga-se de passagem, o rio São Francisco também esteve na mídia recentemente por causa das obras do projeto de transposição de suas águas. Ou seja, criaram-se canais retirando a água do rio e levando para abastecer rios que não são perenes do sertão nordestino. Vocês sabem que existem 2 tipos de rios, né? Perenes, aquele que nunca seca, como o São Francisco, e os temporários ou intermitentes. O problema de muitos rios do sertão é que eles são temporários ou intermitentes. Durante parte do ano ele está seco. Então, qual é o projeto de transposição? Tirar a água do rio São Francisco através de canais e desviar para abastecer esses rios quando eles estão secos durante o ano, para eles abastecerem cidades do sertão nordestino. Uma obra muito polêmica, foi embargada várias vezes por denúncia de corrupção durante seu percurso. De superfaturamento, né? Das empreiteiras na época da construção, do material utilizado. Mas tudo bem, isso é outro detalhe. E para nós finalizarmos, a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, pessoal, é uma das que integram a Bacia Platina. A Bacia Platina ela é composta de 3 bacias menores. A Bacia do Paraná, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Uruguai. A Bacia do Paraná ela é brasileira. A Bacia do Paraná tem como rio principal o Rio Paraná e ela tem a principal hidrovia do Brasil, a hidrovia do Mercosul, construída nos anos 90, que liga São Paulo até os países vizinhos, até a Argentina e Paraguai. O Brasil é interligado, a sua principal metrópole, com a Argentina e Paraguai através da hidrovia do Mercosul, que é realizada, foi construída na Bacia do Paraná, ok? Então aqui a gente encerra a aula de hoje, dos recursos hídricos do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos fazer a correção dos exercícios de fixação e exercícios propostos de recursos hídricos do Brasil. As 15 questões referentes a isso, porque a cabeça está fresquinha, então a gente acabou de ver o assunto, vamos responder essas questões para a gente fixar ainda mais o conteúdo aprendido, ok? Um forte abraço, até a próxima aula com o nosso exercício sobre recursos hídricos do Brasil. Um forte abraço.